Desculpe, estava desligado aqui o microfone. Muito bom dia, seja bem-vindo à nossa sala de leitura. Acontece, né? A essa sala de conhecimento que nós estamos nos encontrando há hoje 113, então há 112, hoje tem 113 dias. Estamos caminhando aí, graças a Deus, muito bem no nosso plano de leitura bíblica anual. Vamos fazer a nossa oração, vamos direto para a nossa leitura, vamos continuar em Gênesis. Muita coisa boa, muito conhecimento aqui que vai agregar no nosso relacionamento com Deus, tá bom? Então vamos fazer a nossa oração. Pai amado, Pai querido, te louvamos por mais uma manhã na Tua presença, mais um dia em que o Senhor nos permite estarmos aqui reunidos nessa sala de leitura, com essas pessoas que acompanham essa transmissão no próprio dia mesmo, agora pela manhã, e também com esses que acompanham em outros horários, quem sabe até em um tempo bem futuro, mas estão aí empenhados e dedicados em aprender com a Tua palavra. Então, que o Senhor ilumine o nosso entendimento, nós oramos em nome de Jesus. Vamos seguir então. Gênesis, capítulo 5, vou colocar aqui a Bíblia na tela para vocês acompanham daí também. Gênesis, capítulo 5. Eu quero só recapitular aqui um pouquinho o 4, no último versículo. Quero que vocês atentem para isso, porque vai fazer mais sentido na continuação. Então, vocês já sabem que Caim matou Abel e Deus deu a Adão e Eva mais um filho chamado Sete, né? Versículo 25. Adão tornou a ter relações com a sua mulher, capítulo 4, versículo 25. Perdão, estava no 26, né? Adão tornou a ter relações com a sua mulher e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, dizendo: Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Então veja, gente, duas gerações. A princípio a gente percebe a geração de Caim e a geração de Abel. Só que Abel morreu. A geração de Caim continuou. A gente leu aqui, inclusive, que Caim teve filhos e um dos filhos de Caim, Lameque, acabou que cometeu homicídio igual o pai. Matou dois assim, só porque feriu, só porque pisou nele. Matou dois. Uma geração corrompida, a geração de Caim. E em substituição da geração de Abel, veio Sete. E o que aconteceu? Versículo 26. A Sete nasceu-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que se começou a invocar o nome do Senhor. Então, no tempo da geração de Sete, grave isso, começou a invocar o nome do Senhor, ou seja, aqui nasce uma geração dos filhos de Deus, uma geração daqueles que invocam o nome do Senhor, uma geração daqueles que fazem parte de um grupo diferenciado. Era como se fosse nos dias de hoje aqueles que são da igreja e aqueles que não são, certo? Esse comentário já vai te ajudar muito a entender a sequência, tá bom? Capítulo 5, então. Descendentes de Adão. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez, Deus os criou homem e mulher. Os abençoou e lhes deu o nome de ser humano. Então, todos os descendentes tinham o nome de ser humano. Se chamava ser humano, as criaturas de Deus. Tanto homem e mulher chamava-se ser humano, certo? No dia em que eles foram criados. Depois você viu lá que Adão deu o nome de Eva para a mulher e tal. Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe deu o nome de Sete. Depois que gerou esse filho, Adão viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Aqui já não falam os nomes, tá? Então, Adão teve mais filhos, teve mais filhas. Versículo 5. Todos os dias
da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou Enos. Depois que gerou Enos, Sete viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Também não falo os nomes, mas por aí você vai vendo que já tinham vários, a terra já estava sendo povoada, tá bom? Versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enos viveu 90 anos e gerou Cainã. Depois que gerou Cainã, Enos viveu 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou Maalael. Depois que gerou Maalael, Cainã viveu 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalael viveu 75 anos e gerou Jared. Depois que gerou Jared, Maalael viveu 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalael foram 895 anos e morreu. Jared viveu 172 anos e gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 972 anos e morreu. Enoque viveu 75 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 375 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Interessante, né? Enoque foi arrebatado, né? Gente, não esqueça de dar aí o seu like, o seu joinha, tá bom? Pessoal que está entrando com a gente aí, sejam bem-vindos, tá bom? A nossa leitura. Vamos seguir. Versículo 25. Metusalém viveu 187 anos e gerou Lameque. Depois que gerou Lameque, Metusalém viveu 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 979 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Deu-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das nossas fadigas de nossas mãos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então, quando ele nasceu, foi profetizado já sobre o nome de Noé, que ele seria aquele que tiraria a maldição da terra. Tá? É um tipo de Cristo, é o que a gente tem falado. Todo o Velho Testamento aponta para a obra salvadora de Cristo. Depois que gerou Noé, Lameque viveu 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Noé tinha 500 anos de idade e gerou Sem, Cã e Jafé. Capítulo 6. A corrupção do ser humano. Veja bem, quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, quando as pessoas passaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas, as pessoas, num contexto geral, todos aqueles que ramificaram, descendentes de Caim, uma geração amaldiçoada, como a gente já falou, tiveram filhos, foram crescendo. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. Então, olha o que aconteceu. Aqui houve a corrupção. Existia uma linhagem que vinha seguindo pura, a linhagem de Sete. Lembra que eu pedi para vocês grifarem? Naquele tempo começou a se invocar o nome do Senhor. Nasceu ali uma geração que invocava a Deus, certo? Só que eles se corromperam aqui. Quando se multiplicaram os seres humanos, os descendentes daquela outra geração de Caim, como a gente já leu aqui na genealogia de Adão, muita gente já tinha. Homens e mulheres, homens e mulheres. Os filhos de Deus, aquela linhagem que estava indo muito bem, colocaram os olhos nas filhas dos homens, num contexto geral, de outras raças, certo? E viram que eram bonitas.
e só porque eram bonitas, ou seja, por luxúria, tomaram para si mulheres, aquelas que entre todas mais lhe agradavam. Então eles começaram a não querer mais constituir um casamento conforme Deus tinha determinado no início, sabe? Manter princípios, pessoas que buscam, invocam a Deus. Queriam simplesmente, achei bonita, vou casar. Achei bonita, quero para mim. Saíram tomando um monte de mulher. A luxúria entrou aqui, a corrupção entrou aqui. Interessante isso, né? Então, versículo 3, o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano. O espírito que deu vida ao ser humano, que vinha dando vida ali até 900 anos, como a gente leu, Deus disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, pois esse é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Então hoje a humanidade tem um limite. Dificilmente, conforme a palavra, praticamente impossível uma pessoa viver mais do que 120 anos. A gente já viu aí, né? Tem conhecimento de pessoas que estão vivendo 100, 108, 110, mais de 120 anos é o limite do ser humano. Naquele tempo, versículo 4, havia gigantes na terra. E também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, homens de renome na antiguidade. O Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mau. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra e isso lhe pesou o coração. O Senhor disse, farei desaparecer da face da terra todo ser humano que criei. Destruirei não apenas as pessoas, mas também os animais, os seres que rastejam e as aves do céu, porque estou triste por havê-los feito. Porém, Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. A arca de Noé. São essas as gerações de Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Deus olhou para a terra e eis que estava corrompida, porque todos os seres vivos haviam corrompido o seu caminho na terra. Então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eis que os destruirei juntamente com a terra. Faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume, por dentro e por fora. Deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura deixando entre ela e a arca uma abertura no meio, uma abertura de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares, um embaixo, um segundo e um terceiro, porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra, para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído, mas com você estabelecerei a aliança, e você entrará na arca, você e seus filhos, e a sua mulher, e as mulheres de seus filhos. De todos os seres vivos você fará entrar na arca, 2 de cada espécie, macho e fêmea, para conservá-los vivos com você. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo animal que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a você, para que sejam conservados vivos. Leve com você todo tipo de comida e armazene-a com você. Isso será para alimento a você e a eles. Foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então, Deus determinou que daria um reset na terra, né? Vou começar tudo de novo. Vai ser um recomeço. Vou acabar com tudo. Só que eu vou preservar Noé, a sua família, porque Noé era um homem justo, tal. E assim ele acabaria com a maldição da terra. Aí eu já lhe antecipo uma pergunta. Se Deus um dia deu um reset na terra, acabou com a maldição, como que ela voltou? A gente vai entender isso na continuação da leitura. O dilúvio. O Senhor disse a Noé,
entre na arca, você e toda a sua família, porque reconheço que você tem sido justo diante de mim no meio dessa geração. De todo animal puro, leve com você 7 pares, o macho e sua fêmea. Mas dos animais impuros, leve 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, leve 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da superfície da terra todos os seres que fiz. E Noé fez tudo como o Senhor lhe havia ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, Noé entrou na arca, ele com seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, dos animais puros, dos animais impuros, das aves e de todo animal que rasteja sobre a terra, entraram para junto de Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus havia ordenado a Noé. E aconteceu que, depois de 7 dias, vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias no 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas dos céus se abriram, e caiu chuva sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. Neste mesmo dia, entraram na arca Noé, os seus filhos Sem, Cã e Jafé, a mulher dele e as mulheres dos seus filhos. Entraram eles e todos os animais segundo as suas espécies, todo o gado segundo as suas espécies, todos os animais que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies, todas as aves segundo as suas espécies, todos os pássaros e tudo que tem asa. De todos os seres em que havia fôlego de vida, entraram na arca de 2 em 2 para junto de Noé. Eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos, como Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias sobre a terra, as águas subiram e elevaram a arca sobre a terra. As águas prevaleceram e aumentaram muito na terra. A arca, porém, flutuava sobre as águas. As águas prevaleceram excessivamente sobre a terra e cobriam todos os altos montes que havia debaixo do céu. As águas ficaram 7 metros acima deles e os montes foram cobertos. E morreram todos os seres vivos que se moviam sobre a terra. Aves, animais domésticos, animais selvagens e todos os enxames de criaturas que povoam a terra e todos os seres humanos. Tudo o que havia em terra seca e que tinha fôlego de vida em suas narinas morreu. Assim foram determinados todos os seres, assim foram exterminados, todos os seres que havia sobre a face da terra. As pessoas e os animais, os seres que rastejam e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra durante 150 dias. Capítulo 8. O fim do dilúvio. Então, Deus se lembrou de Noé e de todos os animais selvagens e de todos os animais domésticos que estavam com ele na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus e a chuva dos céus se deteve. As águas... Dá só uma licencinha. Versículo 3. As águas iam escoando continuamente da face da terra. Ao fim de 150 dias, as águas tinham baixado. No dia 17 do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas continuaram a baixar até o 10º mês. No primeiro dia do 10º mês, apareceram os picos das montanhas. 40 dias depois, Noé abriu a janela que tinha feito na arca e soltou um corvo
o qual, tendo saído, ia e voltava, até que se secaram as águas sobre a terra. Depois Noé soltou uma pomba, para ver se as águas já tinham diminuído na superfície da terra. Mas a pomba, não achando lugar para pousar os pés, voltou para junto de Noé na arca, porque as águas ainda cobriam a terra. Noé, estendendo a mão, pegou a pomba e a recolheu consigo na arca e a trouxe de novo para dentro da arca. Então, o teste, de Noé para ver se já tinha porção seca mesmo, era soltar ali a pomba, ela voava, não achava lugar, voltava. Versículo 10. Noé esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde ela voltou a ele, trazendo no bico uma folha nova de oliveira. Assim, Noé entendeu que as águas tinham baixado sobre a terra. Esperou mais 7 dias e de novo soltou a pomba. Ela, porém, já não voltou mais para ele. Ou seja, agora Noé, a pomba quis dizer, já posso viver aqui, tá? Obrigado, a arca me conduziu até aqui, agora eu vou viver, já dá para viver aqui fora. Noé e sua família saem da arca. Aconteceu que, no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas que estavam sobre a terra secaram. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do segundo mês a terra estava seca. Então Deus disse a Noé: saia da arca, você, a sua mulher, os seus filhos e as mulheres dos seus filhos. Faça sair também todos os animais que estão com você, tanto aves como gado, e todo animal que rasteja sobre a terra, para que povoem a terra. Sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com os seus filhos, a sua mulher e as mulheres dos seus filhos, e também saíram da arca todos os animais que rastejam, todas as aves do céu, todas as aves e tudo o que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Noé levantou um altar. Noé levantou um altar ao Senhor e, tomando de animais puros e de aves puras, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Também nunca mais vou destruir todos os seres vivos como fiz dessa vez. Enquanto durar a terra, não deixará de haver semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então, assim ficou determinado, como seria dali em diante. Agora, interessante, o que aconteceu? Houve o reset ali na terra, Deus preservou a raça humana, os animais, as aves. Então, tudo tendia a ir muito bem. Noé invoca o nome do Senhor, levanta um altar, se comunica com Deus através de um sacrifício. A gente já entendeu muito bem sobre isso, já lemos a parte que fala sobre sacrifícios. Deus aspira com um aroma agradável, aceita aquele sacrifício e promete: olha, nunca mais vai ser dessa forma. Não vai se acabar dessa forma. Nunca mais. Eu já entendi que o coração do homem é mau mesmo, o desígnio do homem é mau desde a sua mocidade, não vai acabar assim. E vai haver aí, enquanto tiver terra, vai ter as 4 estações, vai ter dia, noite, vai ser assim até acabar a terra. Só que a gente percebe que nos dias de hoje, aqueles problemas, aquelas maldições que aconteciam antes desse reset, antes do dilúvio, acontecem nos dias de hoje. Por quem? Por meio de quem? Como que aconteceu isso? Aquela geração de Caim, caída, amaldiçoada, que acabou corrompendo a geração de Sete, como nós lemos, Como nós já lemos. Aquela geração foi acabada no dilúvio. E como que voltaram, as maldições para a terra? A gente vai ler isso amanhã, nós vamos continuar a nossa leitura e você vai entender como que isso aconteceu. Tá bom?
Gente, vamos em frente. Um abraço de fé e força a todos vocês. Te espero amanhã, neste mesmo horário, nesse mesmo canal do YouTube, para quem acompanha ao vivo ou na gravação, no horário que você acompanha, a gente se encontra. Não esqueça de interagir, de deixar os seus comentários. Eu sempre leio e estou sempre interagindo com vocês que comentam também fora desse horário, tá bom? Até mais.